meu nome é Jaqueline, essa é a Aline. Nós vamos falar agora do nosso artigo intitulado A Clientela Feminina do Direito Penal, um debate entre gênero e seletividade. Nos últimos anos, nós podemos observar um intenso e significativo aumento do número de encarceramento no Brasil. Chama a atenção principalmente o encarceramento de mulheres, que registrou um significativo número de 567% de 2000 a 2014, ao passo que o registro com relação ao encarceramento masculino foi de 220% nesse período. Nós temos que esse encarceramento ele não ocorre ao acaso, ele tem início aí no que Vacan denomina de a globalização da tolerância zero, que tem seu auge na década de 90 e é rapidamente disseminada para os outros países, sobretudo os países latino-americanos. Essa teoria ela é pautada na ideia de que é necessário um direito penal máximo e um Estado mínimo. Isso foi responsável por significativas crises fiscais e degradação do trabalho humano. Nós precisamos falar ainda com relação à lei de drogas, que ela é considerada também um mecanismo que foi responsável por intensificar esse encarceramento, na medida em que o legislador não adota critérios quantitativos para a criminalização e para a definição de quem seria o usuário, de quem seria o traficante, o que hoje culmina no intenso encarceramento na atualidade. Interessante aqui perceber os mecanismos que vão fazer a seleção das pessoas que hoje estão encarceradas, principalmente quando fazemos o recorte de gênero e observamos o encarceramento das mulheres. Nessa situação, observamos que de 3 em cada 10 mulheres estão presas sem haver sequer a sua condenação ainda. Isso de um total de 11.269 custodiadas nesse momento. Um dado que chama muita atenção é que 50% dessas mulheres são jovens, estando na faixa etária de 18 a 29 anos, o que compreende que é o período mais ativo que elas estariam economicamente e estão, nesse momento, havendo limitações da sua liberdade, o que vai futuramente acarretar prejuízos na sua vida, já que seria um momento de desenvolvimento maior dessas mulheres. Outro dado que chama muito a nossa atenção, através do IFOPEI Mulheres, desenvolvido em 2014, é a questão da etnia, sendo que 67% dessas mulheres são negras. Portanto, 2 a cada 3 mulheres que estão presas são negras. Também 57% dessas são solteiras, o que é um dado que está relacionado à questão de que a maioria é jovem e não teve sequer tempo de constituir suas famílias até esse momento. Sendo que também a escolaridade delas é baixa. 8% apenas conseguiu concluir o ensino médio, sendo que este mesmo dado, se comparado à população nacional, possui 32% de pessoas que concluíram o ensino médio, em detrimento de apenas 8% que concluiu o ensino médio, se observarmos dentro da população de mulheres encarceradas. Se analisarmos em específico a questão dos estrangeiros, 21% das estrangeiras são mulheres e estão presas, sobretudo, a maioria delas, pelo crime de tráfico de drogas. Então, esse estudo do IFOPEI Mulheres de 2014 visa traçar um mapeamento sobre qual é o perfil de mulheres que estão encarceradas no sistema prisional brasileiro. E fazendo então esse recorte de gênero, é possível perceber a atualidade desse estudo, que compreende o período de 2000 a 2014 e que traz relevantes perspectivas sobre esse perfil dos encarcerados. Um dado já mencionado, mas que vale a pena destacar novamente, é a questão do aprisionamento de mulheres, que em relação ao aprisionamento de homens é quase o dobro, sendo que as mulheres encarceradas dentro desse período de 14 anos aumentou 567%, sendo que no mesmo período o encarceramento de homens aumentou 220%. E há de se perceber que as mulheres dentro da rede de crimes, elas possuem um papel de subalternidade,
sendo que os papéis de chefia e de monitoramento, de gerenciamento, são sobretudo desenvolvidos pelos homens. A mulher ela acaba indo para o crime, justamente por fatores de desigualdade de gênero, pela própria questão econômica, já que perspectivas de estudos que mostram dados sobre o desenvolvimento humano relacionam que 70% dos considerados pobres são mulheres, e isso dentro de uma perspectiva de 1,3 bilhões de pessoas analisadas. O que nos mostra, sobretudo, que a mulher precisa ter melhores condições sociais para que ela possa, sobretudo, sair dessa perspectiva de vulnerabilidade diante dos crimes. Também vale destacar que existe um perfil muito específico, então, analisado dentro dessa perspectiva do IFOPEM, que nos coloca, então, que essa mulher que está encarcerada, ela é negra, jovem, de baixa escolaridade, solteira e, sobretudo, está trabalhando dentro do crime de tráfico de drogas. Então, em sede de conclusão, nós temos que a guerra às drogas ela é também uma guerra contra as mulheres, na medida em que ela afeta principalmente, como dito pela Aline, aquelas mulheres que se encontram alijadas do ciclo econômico. Essa distinção entre o encarceramento masculino e o feminino, ela estaria a justificar um tratamento diferenciado para esse público feminino, a despeito do que tem ocorrido com o decreto de 12 de abril de 2017, que ele concede um indulto para aquelas mulheres presas, né? E aí ele especifica algumas situações às quais elas poderiam ser beneficiadas. Há outras nuances aqui, as quais o trabalho não aborda, mas que tem importantes reflexões nesse debate, que é com relação à maternidade no cárcere, né? Então, na medida em que o aprisionamento feminino, ele ocasiona também um problema para os filhos. Nós agradecemos a oportunidade de apresentar esse trabalho e desejamos a todos um bom evento.